E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zu, seu narrador para mais um vídeo de Sacramento RPG. E antes de tudo, não se assustem com o título desse vídeo, vai ser uma ideia que a gente vai debater aqui, mas não é uma acusação, não estou falando que o Calango me roubou nem nada do tipo, só é um aviso para vocês mestres sobre o escudo de mestres e quando ele deve ser usado ou não. Lógico que a minha ideia sobre essa questão, cada um pode ter sua ideia própria, mas desde já venho falar que esse é o melhor episódio dessa temporada e entre os dois primeiros episódios, esse terceiro foi magnífico. Ele teve muitas emoções diferentes, teve suspense, teve momentos que eu queria até pular para ver logo a resolução, porque eu já estava não estava conseguindo mais suportar saber o que estava acontecendo naquela casa ou não. Foi uma verdadeira sessão daquelas ótimas mesmos, com uma revelação final também maravilhosa. Só tive uma coisa que eu odiei, que eu vou debater nesse vídeo, e os efeitos sonoros dessa sessão foram melhores do que nunca, porque dessa vez eles fizeram mais coisas, fora só andar e atirar. Então, foi uma sessão maravilhosa, com um detalhe que me deixa triste. Mas vamos lá para análise. Começando com um salto temporal que é detalhes que o Calango tem que explicar. Tipo assim, eles passaram uma quantidade de tempo, né? Porque a gente tava num local seco, desértico, e do nada tá nervando uma velocidade muito rápida. Então ele podia ter dito que eles estavam há muitas horas já em viagens ou alguns dias, mas isso eu acho que ele não falou bem no começo. Mas ok, o que importa é que tava começando a nevar, tava ficando frio, tava ficando difícil de se locomover. E eles sabiam que daqui a um tempo eles não iam conseguir suportar. Então eles viram uma casa com um estábulo, botaram seus cavalos no estábulo dessa casa e foram até ela. Lá eles chamam por alguém e finalmente a porta é atendida, mas atendida de uma forma diferente. O zóio de gato arromba a porta e um cano está apontado na frente da porta com um homem que fala com eles, falando o que eles estão fazendo ali. E aí é revelado um novo personagem controlado por um jogador, que é um francês chamado Geraldo. Mas, por mais que tenha essa ameaça inicial, eles começam a conversar e ele explica que o Faringe é um amigo dele que está machucado e que eles tinham deixado remédio na caverna, se eles não poderiam ir lá buscar, já que eles estão deixando eles ali abrigados na casa. O Zóio de Gato já tava meio desconfiado, tava todo mundo meio desconfiado ali, mas ok, chegou um gato chamado Felício, o Zóio de Gato foi lá mexer com o gatinho, ficar brincando com ele. Depois veio essa questão de remédios, vão ou não vão buscar, depois de muita discussão ali, depois de muitos pensamentos, decidem então que Golias irá junto com Horácio até a caverna para ver se encontra alguma coisa por lá. Então, eles juntos saem para ver se vão encontrar esse remédio ou não. Os efeitos sonoros estão ótimos, eles entram na caverna, começa a ter eco na voz deles, eles vão descendo mais a fundo nela, pegam uma pedra, faz um barulho para ver se alguma coisa acontece. Mas antes de falar o que acontece, eu vou voltar para casa, mas só falando sobre efeitos sonoros na caverna e a descrição. A descrição do Calango foi muito boa, só que ele ainda tem que parar de baixar tanto a cabeça para ler. Porque ele agora botou no escudo de mestre, parece, as descrições. Porque ele fica olhando pro escudo do mestre na hora que ele tá falando. Só que ele tem que aprender a fazer que nem o Selbit, por exemplo, que ele olha só de vez em quando, mas ele tá sempre falando, olhando para vocês, por exemplo. Isso é uma coisa que todo mestre vai pegando com o tempo, é a dicção e tal. Então, ele já melhorou bastante comparado à primeira sessão. A primeira sessão, no caso, a sessão do circo, né? Mas ainda tem que melhorar mais. O Zóio de Gato começa a contar a história dele, começa a explicar que, na verdade, ele tinha um gatinho e tal. Mas a resolução da história não foi vista, porque é desgraçado do Geraldo atrapalhou a hora que ele tava falando. Mas ok, outras oportunidades teremos para ouvir a história do Zóio de Gato. Mas ele não termina e ele começa a falar lá com o Gaspar, conversar com ele, fala de algumas outras coisas, ok. E aí, voltando para a caverna, a gente revela que quando ele jogou a pedra, ele chamou a atenção de um urso que estava dormindo na caverna, eles não tinham achado remédio nenhum, e decidem cair no pau. Então eles começam a brigar ali com o urso, deram 13 de dano no total no urso, então
Eu creio que ele tinha por volta de uns 20, uns 20 por aí. Mas lógico que balas não iriam parar um osso com facilidade, de jeito nenhum. Iria acabar com ele tão facilmente assim. Então, depois de alguns ataques que eles receberam, eles decidem sair da caverna e voltar para pedir ajuda. E eles fazem algumas zoeiras lá na hora, falando sobre pica-pau. Eles dão uma parte lá falando que não tem ninguém para curar. Isso daí eu achei muito louco. Não existe curandeiro, infelizmente. Num sistema desses, não existe um mago para sair curando. Então, a gente corta e volta para casa com o Geraldo e o Gaspar indo buscar água, até que ele toma uma cacetada na cabeça. O Geraldo tava enganando todo mundo ali, ele fica falando que eles acreditaram no sotaque francês e que são tudo uns idiota. Eu acho também que essa coisa do atordoar é uma daquelas cenas que, como mestre, é melhor ter feito do jeito que fez mesmo, que é, tipo assim, ele poderia, tipo, sei lá, gerar um dano ou ter um teste para desmaiar o Gaspar, mas foi mais uma coisa narrativa ali, meio que, bateu, ele tava distraído, ele caiu. Vocês são seres humanos normal e o cara teve maior preparo para bater na tua cabeça antes. Ok, não vejo problema em não gerar teste nesse momento, de boas. E aí ele retorna ali meio que pra cabana, fala que... pera aí que eu só pulei uma coisa. O Zóio de Gato, ele já tava demorando muito tempo, tá? Pra galera voltar, então o Zóio de Gato decidiu sair. Então só tava ele e o Gaspar mesmo, e ele foi lá enganar o Gaspar naquele lugar. Mas, assim, o plano do Geraldo ali foi muito bom, mas duas coisas ocorreram para ele sair mal. Primeiramente, que por ele ter meio que exposto tudo que estava acontecendo para os jogadores, mas não para o personagem, isso logicamente que mudou um pouco a cabeça dos personagens de como eles iriam agir, né? O próprio Zero às vezes fala, putz, é porque eu já sei, aí é difícil não fazer meta no momento que eu já sei, mas eu estava em dúvida desde o começo. Mas ele foi sincero e falou, não, desde o começo eu já estava desconfiado desse cara, então, ok, eu vou continuar nessa desconfiança. Outra coisa que quebrou um pouquinho foi a questão que não teve uma conversa do Zóio de Gato, pelo menos só se tivesse sido muito rápida, mas eu tenho certeza que não. Do Zóio de Gato chegando lá na galera perguntando, e aí, como que foi lá? E eles, porque o certo era, eles voltaram pra chamar ajuda pra ir atrás do urso. Então o Zóio de Gato meio que falaria, vamos lá. Aí eu achei que eles iam brigar com o urso de novo, e quando voltar eles iam estar lascados, e o Geraldo ia só se aproveitar deles tudo machucado por causa do urso e não ter achado remédio nenhum, porque não existia esse tal remédio ali meio que jogado Então eles estariam meio jogado e o Geraldo ia passar o vapo em todo mundo. Mas não foi o que aconteceu. Eles retornaram para casa e o Zóio de Gato desconfiado. O Zóio de Gato já sentou lá na poltrona. O grandão foi sair para ver se achava o Gaspar. O Horácio já fica olhando ali a casa e acaba descobrindo algumas outras coisas. Cara, o Geraldo já tinha perdido a paciência, eles iam encontrar o Gaspar a qualquer momento e ia dar merda pra ele, então ele tira a pistola, bota na cabeça do Zóio de Gato, pega a pistola do Zóio de Gato e depois guarda a arma e tal, fica mó essa coisa aí. E aí ele dá uma pistola pro Chafariz, depois volta, bota a arma no Zóio de Gato de novo, o Zóio de Gato revela que tinha outra arma, que isso eu não curti muito. Manda um teste de percepção pra ver se o cara descobre que ele tinha outra arma, né? Ele bota a arma lá apontado nele. Aí chega o Gaspar junto com o Golias. O Horácio também já levanta as duas pistolas. Um pra mulher do cara, outro pro próprio Geraldo. Aí já fica essa confusão e a galera fala, vamos largar as armas. Mas ninguém ali quer largar as armas. Então o Zóio de Gato chama todo mundo pra um duelo de pistola. Vai ser todo mundo pistoleando e tal. Só que eu não gostei da forma que ele explicou. Porque assim, beleza, ia ser 2, na verdade 3 contra 1 nessa duelo de pistola. Eu gostaria que tivesse sido uma coisa meio que tipo assim, Zóio de Gato falando, a gente vai sair lá pra fora, contar 10 passos pra trás, virar e dar tiro, como é num faroeste mesmo. Se você me matar, os meus garotos vão embora. Se eu te matar, a gente também vai embora, ou sei lá, preferia desse jeito, mas não, era ali dentro da casa mesmo, todo mundo contra todo mundo, tiro descendo pra tudo que é lado, a mulher tava desarmada, que era a Maria, tava junto com o Geraldo, o Farenzi tava armado, mas, e lembrando que o Farenzi foi uma coisa cômica muito legal, que era o tempo todo falando, Farenzi, aí o Farenzi, ai, eu tô varrendo, cara. Mas foi muito bom essa parte, mas o Farenzi também tava armado ali, mas ele não revelou. Então, decidem, o Gaspar vai ir até o porão pra ver se tem alguém morto lá. Ele vai voltar
E dependendo da situação, eles vão brigar. Se não tiver ninguém, Zóio de Gato e companhia vai embora. Se tiver alguém, eles vão resolver essa treta na pistola. Mas começa aquela narração do porão, que foi uma bela narração. Abaixou muito a cabeça, mas nessa eu não estava muito olhando para a tela. Eu olhei assim para a tela e vi que sim, ele abaixava a cabeça, mas eu decidi não olhar para a tela e ficar só imaginando. Então, só imaginando, sem ver o Calango abaixando a cabeça para ler ali as coisas que estão escritas, a narração foi perfeita. Então, eu adorei a forma que ele narrou todo o porão. Mas antes que ele pudesse retornar carregando um dos corpos das pessoas daquela casa que tinham sido mortas, bom, aí o Geraldo decide, não, vou pegar e já vou dar logo o tiro, mas o Zóio de Gato também já estava ligado, e aí eles giram uma iniciativa para ver quem contra quem. Eu não gostei muito disso, eu preferia que fosse um por vez, assim, numa questão de tipo assim, cara, ele queria tirar no Zóio, então a guerra seria logo ele contra o Zóio, depois ele contra o Horácio e coisas do tipo. Porque essa coisa de ser 3 é complicado. Porque ele virou, deu tiro em um, virou, deu tiro em outro. Então ele foi mais rápido do que os dois juntos. É uma coisa legal. Mas, ok. O que importa é que eles meio que jogam uma iniciativa para ver quem ia ir primeiro ali. E os dois mais altos tinham sido o Horácio e o Geraldo. Então eles lutariam. E aí ele revela a carta de baralho. E eles vão. E essa coisa, eu achei muito louco. Não sei se no sistema assim. Mas é um poker. Um poker clássico. Então, quem fazer mais par ganhou. E eu adorei essa ideia. Se você gastar ponto de sina, você pode rerolar. Então ele pega o baralho, o Geraldo joga as cartas dele, depois vai, o Horácio joga as cartas dele, e o Geraldo ganha do Horácio, dá um tiro e o Horácio cai no chão. Dá mesmo no peito, no tórax, ele falou no tórax do Horácio, e ele cai lá, aparentemente morto, né, pra gente, porque ele não chegou a narrar se ele tava vivo ou não. E aí ele já virou pro Zóio, ele tentou conversar ali com o Zóio, que já tinha perdido e tal. E aí é a pior coisa que aconteceu na sessão. Vamos lá, gente. Eu não confio em nenhum mestre, nenhum narrador de RPG. Não importa o quão amigo ele seja de mim. Eu não confio em mestre de RPG. Porque eu já roubei em RPG sendo mestre. Porque eu achei, cara, se esse personagem morrer agora, não vai ter graça. Não vai ter graça se esse personagem morrer agora. Então ele não vai morrer. Esse ataque aqui teria falhado. Mas, pô, se esse ataque tiver falhado, ninguém terá tomado dano. Então acertou. Lógico que eu já roubei. E narradores que falaram que não roubou, que bom. Que bom pra você, mas eu não confio em ninguém. Se meu irmão tá narrando um RPG, eu sei que ele pode roubar a qualquer momento ali. Porque eu não confio em ninguém. Entenderam? Por que eu fiquei tão pi da vida com o que aconteceu? Na hora de jogar as cartas, o Calango revela as cartas do Geraldo. Mas a do Zóio de Gato, ele joga atrás do escudo do mestre. E aí que fica uma questão. Eu acredito que o Calango pode ter roubado, porque ele já é uma pessoa que usa, por exemplo, vida fantasma. Mas eu não tenho como acusar que ele roubou, não. Porque eu não estava vendo ali atrás, mas ninguém também estava vendo. Aí você fala, não, mas teve o Cauê Moura olhou lá, mas ele olhou depois que já tinha jogado. Eu não acho que o escudo de mestre era necessário para aquele momento. Porque para que serve o escudo de mestre, galera? Primeiro, é para não revelar a soma que o personagem tem. Então vamos falar que ele jogou um dado de 6 lados, caiu um 3 e ele falou que o resultado foi 6. Todos os jogadores já saberiam que a soma, por exemplo, que esse personagem teria é mais 3. Então a galera já ia ficar, ele sabe brigar, não posso dar bobeira contra ele. Já aquele outro ali tem uma soma de mais 2. Então para isso é uma das primeiras coisas do escudo mestre. Segundo, para guardar anotações atrás do escudo do mestre, que nem ele guarda as anotações do porão e de algumas coisas da sessão. Terceiro, é para criar suspense, porque ninguém viu o dado caindo, é você olhando para a cara dele falando quanto você tem de defesa. Normalmente é assim no RPG. O cara vai falar, tenho tanto. Ele vai falar, ele errou. Aí a galera, ele errou, eu já tava pra morrer. Isso é muito legal. Mas nessa situação de jogar uma carta, seria muito mais suspense você ver carta por carta caindo sobre a mesa. E sendo mostrada para todo mundo, principalmente pro público. E outra coisa que eu não gostei, ele falou. Ele jogou e parece que ia dar empate.
acreditando no que ele falou, parecia que ia dar empate. Mas ele fala, mas o Zóio de Gato gasta 1 ponto de sina que ele ganhou acariciando o gatinho, porque foi um momento muito importante para ele. Só que quem que dá o ponto de sina é o mestre. Então, me desculpe, Calango, mas eu acho uma questão de que, tipo, cara, é meio sacanagem fazer isso. Mas, sei lá, se ele tivesse uma habilidade de pistoleiro, por exemplo, que se o Zóio de Gato já se chamava de o cara mais rápido do negócio dali, da pistola, possivelmente ele teria alguma habilidade especial, não sei se existe habilidades especiais nesse RPG, mas eu creio que sim, de pistoleiro que faz ele pegar uma carta e pegar ela e mandar uma nova, sem precisar gastar ponto de sina. Porque essa coisa do ponto de sino, cara, pra mim, pelo menos, fica muito uma coisa, tipo, cara, se for toda vez você que vai dar o ponto de sino, se você for desse jeito, aí é foda, mano. Você pode simplesmente, todas as vezes, falar, não, o Zóio de Gato ganhou ponto de sino com qual coisa. Mas e se fosse um jogador, você realmente teria dado? Porque teve uma hora que a galera falou, um ponto de sino aí, que eu fiz um bagulho muito legal, e falou, não, você já ganhou um nessa sessão. Aí eu já fico, poxa, cara, mas, mano, tava tão bom até ali, velho, mas essa coisa aí me deixa muito pé da vida, mano. Então, como eu já falei, eu já roubei em dados de RPG, por isso que hoje em dia, todas as campanhas que eu faço, que seja possível, eu revelo meus resultados pro mestre, pros jogadores, fazendo pro VTT. Porque aí eu faço pro VTT, fica mais fácil para mim, os dados são jogados e todo mundo vê. Logicamente que, por exemplo, se eu for fazer um RPG em live hoje em dia, utilizando uma plataforma de VTT melhor, o que eu faria é o seguinte, os jogadores não veem o resultado, mas todo mundo que está assistindo a mesa vê quais são meus resultados. Porque assim, pelo menos, nós temos esse suspense ainda sendo colocado, mas não temos uma questão por trás de ele roubou ou não. E por que eu alego isso também? Porque vai ter muita gente que vai defender o Calango, mas também vai ter muita gente que estava defendendo o Calango, mas que na época do Paranormal criticava a Gabi falando que ela roubava. Então é foda, mano. É difícil. É só difícil quando você coloca algo atrás. Porque não tem nem como eu falar que ele não roubou. E também não tem como eu falar, como ninguém alegar que ele falou a verdade. A não ser, e aí eu falo isso, a não ser se tem alguma gravação ali por trás que eu não vi. Não apareceu pelo menos na sessão. Mas se tiver alguma gravação por trás que mostra aquilo e mostra que ele não roubou de jeito nenhum, ok, então tá certo, ele não roubou, mas enquanto essa gravação não existe, infelizmente eu não confio em ninguém, então não tenho como falar nem se ele roubou, nem que ele não roubou. Então entendam o meu ponto. Não usem, lógico, o mestre faz como que quer, como foi discutido aqui uma vez nos comentários, que existe regras? Existe, mas não existe também. Existe um consenso geral entre mestres, e fazer isso eu achei uma sacanagem. Então é isso. Mas ainda foi a melhor sessão pra mim. Mas o que acontece é que o Zóio de Gato ganha e ele dá um tiro letal na cabeça do Geraldo. Eu acho que é muito melhor ter sido um tiro letal na cabeça do Geraldo. Eu sei que perder pro pistoleiro não te dá um tiro letal. No caso, o que acontece é quando você toma um tiro do pistoleiro, você vai pra morrendo. Mas no caso do Geraldo, se ele não tivesse ficado morrendo, a galera ia só conversar com ele e dar um tiro na cabeça dele. E eu gostaria também dessa cena do Gaspar chegando lá e dando tiro, que era uma coisa que eu achei que ia acontecer. A Maria também é morta pelo Golias e o Farins é morto pelo Gaspar. E eles precisam de uma ajuda para o que ficou ferido do time deles, o Horácio. Então ele fala: vamos para Sacramento. E eles começam a partir. Nesse momento, o Calango manda todo mundo fechar os olhos. E ele começa a fazer a narração da cidade. E quando abre seus olhos, uma miniatura gigantesca da cidade foi construída. E eu achei isso muito foda. Só acho que ficou meio ruim de ver a questão de, tipo assim, eu acho que eles vão ter que puxar a câmera mais para trás para poder ficar legal, porque o enquadramento, pelo menos para mim, né, nessa primeira parte não ficou muito legal, porque uma parte assim meio que cobria o rosto do Calango, subia muito no rosto do Calango, a cidade também ficou muito grande, acho que dá pouco espaço para os jogadores jogarem dados e tal, a não ser se eles jogarem meio que no meio da cidade ou coisa do tipo, mas eu adorei, ficou maravilhoso. Ele está utilizando o que seria o jeito gringo de fazer RPG de mesa, porque, por exemplo, o jeito do Selbit é uma coisa mais digital, enquanto o jeito gringo, como
o maior canal de RPG do mundo, que é o Critical Role, eles utilizam muito de miniaturas. Então ele está utilizando o que eu chamaria de jeito gringo de jogar, que é um jeito para quem quer gastar dinheiro, investir não só no VTT, não só em desenhos, mas em pessoas que fazem miniaturas. Isso eu acho muito legal. Então é isso, resolução final sobre a sessão. O plano do Geraldo foi muito bom, gostei do personagem, que pena que faleceu. Problemas que me geraram na sessão, ela só não é nota 10 por essa desconfiança que eu tenho a qualquer narrador. Infelizmente, isso é algo que, não nego, eu não gostaria de ter. Eu não gostaria de olhar para um narrador e achar que ele mentiu. Mas eu já passei muito por isso, tanto do lado de estar roubando, quanto do lado de ver pessoas roubando livremente no RPG. Então, isso é algo que, pô, me desculpe, mas eu não confio. Eu não confio. Já não confio em ninguém na vida real, em RPG muito menos. Então, isso acaba acontecendo, mas espero que vocês não tenham nem reparado isso. Que eu acho que a sessão foi 10 de 10 para vocês que não repararam essas coisas. Então, é isso. Calango evoluiu muito mais como narrador. Ele está sabendo controlar a mesa de uma forma melhor. Ele está conseguindo passar essa manipulação de mestre de uma forma que não fique forçada, de uma forma que não seja vocês se teleportaram ali para outra parte do circo porque eu não tenho o mapa dessa parte. Então, tá melhorando bastante, Calango, tá ficando ótimo. Você tá lembrando de jogar testes em outros momentos, como foi testes de percepção, testes de algumas outras coisas do tipo que você pediu pra galera fazer, teste físico. Esses pequenos testes criam cenas legais, ok? Então, é muito importante existi-lo. Existir eles, né? Existi-los? Não sei como falar. Mas é isso. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio do Senador. E fui. Comentem aí nos comentários o que vocês acharam dessa treta toda. Com respeito sempre, eu respondo todo mundo, mesmo que eu responda você de uma forma meio que tentando te reforçar. Ah, galera, é uma conversa, ok? Não fico com raiva de ninguém que fala qualquer coisa aí nos comentários, ok? Então é isso. O que falou com vocês foi o Lúcio Senado e fui.